Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 42. E hoje vamos falar sobre planejamento tributário e contábil. Você sabia que muitos empresários e empreendedores acabam quebrando não por falta de venda, e sim por erro na gestão tributária? Será que a sua empresa está realmente protegida? E vamos entender também como a consultoria tributária e contábil pode impactar e blindar o seu negócio e evitar também surpresas desagradáveis com o fisco. E para falarmos sobre esse assunto hoje, estamos com ela, contadora e fundadora do grupo Inova Soluções Contábeis, empresa especializada em consultoria tributária e contabilidade estratégica para empreendedores e negócios em crescimento. Atua com foco em consultoria tributária e contabilidade empresarial. Iniciou sua trajetória profissional ainda jovem, aos 16 anos, e é uma apaixonada por números. Evoluiu de estagiária a empresária, se tornando uma referência na área contábil. Ela ajuda empresas a se blindarem fiscalmente e crescerem com segurança e estratégia. Seja muito bem-vindo, Driane Pereira. Muito obrigada. Você já falou melhor de mim do que eu mesma. Fiz o papo de casa? Exatamente. Isso mesmo, Driane Pereira, tenho 30 anos, há 16 anos trabalhando com contabilidade. Proprietária do grupo Inova Soluções Contábeis. Hoje a gente chama de grupo porque a gente tem vários serviços dentro da empresa. Falou tudo, apaixonada por números, apaixonada por tributos. Alguns falam que eu sou louca por gostar disso, e sou um pouco mesmo. É louca por gostar disso? Exatamente. São poucos que gostam? Com certeza. As pessoas falam assim, Triano, como é que você consegue? Eu acho que cada um tem um feeling, né? Cada um tem uma paixão, e essa é a minha, com toda certeza. Essa parte de números e pode até falar mais burocrática, né? Muitos acham a parte mais enjoada de lidar ali, Com né? certeza. E nem são só números, né? A gente, se for parar pra pensar, a gente trata muito mais com leis do que de números em específico. Então a gente tem que gostar de ler e de calcular. E penso que assim, né? Muitos clientes que chegam até você são clientes que chegam já querendo apagar o fogo do incêndio, né? Não é o cliente que chega assim, mais com a mentalidade de prevenção do que de realmente apagar o fogo ali no final. Com certeza. É a mania, né? A gente sempre vai deixando as coisas acontecerem até a hora de dar um problema. E essa é a importância da gente ter um bom profissional do nosso lado, do lado da nossa empresa. Porque o que a gente pega de BO, de problema, infelizmente acontece muito. E para você que chegou até aqui já sabe, curta esse nosso episódio de hoje, tá? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque você já sabe, ativando as notificações, a cada nova semana que entra, você é um dos primeiros a ficar ciente dos novos episódios aqui no nosso canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. E comenta aqui o que você pretende aprender com esse nosso episódio de hoje, esse episódio sensacional que a gente vai gravar com a Driane. Mas, Driane, já entrando no nosso assunto central aqui, para começar, eu gostaria de saber por você, o que é de fato a consultoria tributária? A consultoria tributária, ela planeja a vida tributária, o cenário tributário daquela empresa, usando legislação, usando, não brechas, mas usando possibilidades que existem dentro da lei que talvez o empresário não tenha conhecimento e que pode ajudar ele a ter um custo com impostos menores, efetivamente, e consequentemente ter um fluxo de caixa melhor para sua empresa. E além disso, a gente entra na parte de recuperação. A recuperação é a gente pegar de volta possíveis impostos que o empresário possa ter pago por falta de conhecimento, por falta desse desenho da estratégia tributária na empresa dele. Ah, entendi. Então, assim, tem desde a parte do empresário talvez deixar de pagar imposto por falta de planejamento ou até pagar mais imposto do que o planejado ali. E então, acontece muito. É? Muito. E tem como recorrer para recuperar isso? Tem. A gente recupera administrativamente os últimos 5 anos. Existem hipóteses que a gente pode, inclusive, entrar com pedidos judiciais para recuperar valores maiores, períodos maiores, se for o caso. E essa parte de consultoria envolve o planejamento também ou uma coisa leva a outra? Como é que funciona? Uma coisa leva a outra. A consultoria e o planejamento caminham juntos. Para a gente fazer uma consultoria tributária, a gente tem que entrar em vários outros ramos da empresa. Como é que eu vou fazer uma consultoria tributária
sem entender a margem que aquela empresa tem, qual que é o trabalho, o serviço que aquela empresa presta, ou o produto que aquela empresa vende. Então, na consultoria, a gente vai lá no fundo. Se é uma indústria, a gente entra na precificação do custo daquela mercadoria, quem são os fornecedores, o que aquele fornecedor me gera de crédito, para eu formar o custo daquele produto, analisar a markup daquela empresa e assim, consequentemente, analisar a parte tributária e até o preço de venda. A gente entra com o trabalho completo. Por isso que eu falo, o contador não é mais contador. Ele é parceiro estratégico de negócio da empresa. Quem melhor que o contador para fazer todos esses cálculos para o empresário? É importante você falar isso, que eu acho que uma coisa que pega muito o empresário ali é a parte de precificação, né? Precificação tanto de compra como de venda do produto, né? Ou serviço, né? Porque se a pessoa coloca o produto ou o serviço no mercado precificado de forma incorreta, vai virando bola de neve lá na frente, tende a quebrar a empresa, né? Exato, a gente já pegou casos que a pessoa tá ali vendendo sem saber se tá ganhando ou se tá perdendo. Quando a gente vai ver os números, às vezes tá vendendo abaixo do custo. Às vezes não tá considerando o que ele vai pagar de imposto em cima daquele produto, não tá considerando as despesas fixas que aquela empresa tem e tá perdendo dinheiro. Ah, mas eu vendo muito, eu faturo milhões e não sobra dinheiro. É por causa disso. Não tá calculando efetivamente qual que é o preço correto de venda. Ah, vou comprar por R$100, vou vender por 200. Nossa, tô ganhando 100%. Não, você não tá ganhando 100%. Você tem que fazer a conta de tudo que você tem que pagar para poder ganhar dinheiro com a venda daquele produto ou daquele serviço. Entendi. E tem diferença entre o planejamento tributário e o planejamento contábil? Não, eles são a mesma coisa. A contabilidade é um reflexo. É nela que a gente vai encontrar os números para planejar a parte tributária. Então, eu tenho um cliente que é Simples Nacional. Aí, às vezes, ele abre 10 CNPJs no Simples Nacional, né? Um no nome da mãe, outro no nome do pai, para poder continuar no Simples Nacional. Porque o Simples tem um limite de faturamento. Sim. Eu posso faturar até 4.800.000 por ano. Depois da pandemia, a gente percebeu um aumento de preço em tudo, né? Porque a inflação foi lá em cima. Esse aumento de preço fez aumentar o faturamento das empresas, mas não porque as vendas aumentaram, e sim porque o valor de aquisição das mercadorias são maiores. Aí o que a gente teve de empresa perdendo o Simples Nacional por conta de faturamento, aí eles vão naquela estratégia. Tá, vou abrir outra empresa então para segregar o faturamento. Vou abrir a terceira empresa. E às vezes não tem necessidade disso. É pegando a contabilidade, os números daquela empresa que a gente vai fazer um planejamento. Então eu pego tudo aquilo e vou calcular. Vou estudar as estratégias tributárias, os benefícios tributários que aquela empresa pode ter. Então, falando novamente de indústrias. A legislação estadual de Minas, ela dispõe de benefícios tributários, que são os regimes especiais de tributação, principalmente para a indústria. Então, eu tenho indústria aqui em Uberaba de confecção, que ela saiu de uma tributação de 18% de ICMS e paga 2%. E ela pagava 18%. Aí você pensa... Quase nada a diferença. Quando a gente faz o cálculo, é dinheiro demais, né? Que tá saindo do caixa da empresa e que não precisava sair. Então, a gente usa todos os números da empresa, toda a contabilidade, também a parte gerencial, para fazer uma análise tributária e assim chegar no melhor cenário. Então a gente vai para um lucro presumido? A gente vai para um lucro real? Tentando desmistificar essa crença que existe no mercado que o Simples Nacional é sempre a melhor saída para o empresário. Eu acho que é uma forma de até autossabotagem do próprio empresário, né? Contra o seu próprio crescimento. Fica se autossabotando assim, não, eu vou pagar mais imposto ali se eu mudar, né? A minha forma de tributação ali. Mas na verdade ele tá se autossabotando, né? Puxando sempre a corda para baixo ali para não buscar o crescimento dele. Mas, Adriane, e a parte de eu conseguir baixar a parte da minha tributação, dos meus impostos. Eu só consigo fazer isso, vou falar aqui uma coisa polêmica, hein? Só consigo fazer isso sonegando ou não? De jeito nenhum. Não tem muito tempo, eu desenhei um planejamento tributário para uma empresa de energia solar. O que ele fazia? 1/3 das vendas dele, ele faturava no CNPJ, no Simples Nacional. O restante ele mandava lá para a conta dele, CPF. Gente, se a gente for parar para pensar, se ele um dia sofreu uma malha fina em cima das transações bancárias dele, do CPF dele, toda essa diferença de faturamento que ele coloca lá nessa conta pessoa física vai ser tributada em 27,5% de imposto de renda. A gente desenhou o planejamento tributário
tirando a empresa dele do Simples e colocando no lucro real, com 100% do faturamento dele fiscal, ele ia pagar praticamente o mesmo valor de imposto que ele pagava só no Simples Nacional daquele 1/3 de faturamento. Então, não, a melhor estratégia não é sonegar. Inclusive, o fisco já tem artefatos para poder fiscalizar as empresas pelas transações bancárias. O Pix não foi criado para facilitar, né, a transação financeira. Não, ele foi criado para facilitar o acompanhamento, a fiscalização. Os bancos, as instituições financeiras mandam uma declaração para a Receita Federal que chama E-Financeira. E sempre foi assim. Nessa E-Financeira vai toda a movimentação bancária, cartão de crédito, Pix. Tudo que a empresa movimenta ali é entregue como maneira de fiscalização para a Receita Federal. No começo do ano saiu aquele escândalo lá que o Pix vai ser fiscalizado. Gente, sempre foi fiscalizado. Sabe de nada. Não, nada mudou. Nada mudou, sempre foi fiscalizado. E assim, eu acho que o pessoal gasta mais energia tentando sonegar de fato do que ter transparência ali, né? Exatamente. É muito mais fácil calcular. E por quê? Você acha que isso é cultural? É falta mesmo de informação da pessoa? Você acha que a tendência do pessoal se realmente for cultural, é mudar essa cultura? Como é que você enxerga isso no mercado? Eu enxergo que é cultural. Muito contador coloca o medo no empresário. Não vai pro lucro real, não. O lucro real ele é mais fiscalizado, né? Fica no Simples Nacional, vamos abrir outra empresa, não sei o quê. Eu acho que a gente vem de uma mudança de cultura. A geração mais antiga de contabilidade está dando espaço para uma geração mais nova que enxerga um futuro, que enxerga uma solução, que é o que o empresário precisa, né? O lucro real ele não é mais fiscalizado, o lucro presumido ele não é mais fiscalizado. A gente só entrega mais informações para a Receita Federal do que a gente entrega numa empresa que está no Simples. A entrega que eu falo a gente manda várias declarações acessórias, obrigações acessórias que contam para a Receita Estadual e Federal toda a movimentação daquela empresa. Então, para a empresa estar no lucro real, realmente, a gente tem que estruturar a parte administrativa dela para que ela tenha condição de estar no lucro real. Mas não quer dizer que ela vai ser mais fiscalizada. É fiscalizada igual. Ela só precisa ser mais organizada, ela precisa ser mais transparente nos números dela. Entendi. Se a pessoa não é transparente, tem planejamento, nem em outros setores da empresa que, entre aspas, o empresário tem mais aquele tesão mesmo de executar ali. Por exemplo, muitas pessoas, não, eu sou o vendedor, eu vendo. E nem na parte da área de vendas da empresa ele tem aquele planejamento e aquela organização. Imagina na parte tributária. Quem dirá um financeiro, um contábil? Não tem. É muito raro, porque quando a gente abre uma empresa, o que a gente quer? Vender. A gente precisa vender a qualquer custo. Eu também passei por isso. Quando eu abri a Inova, quando a Inova começou, a gente queria cliente. Não importava quanto aquele cliente pagava, o trabalho que ele dava, né? A gente queria vender. E a gente não pensa nessa estrutura, a gente não pensa em organizar um financeiro, a gente não pensa em organizar a vida contábil. Isso é consequência. A gente pensa em vender. E é normal. Só que chega no momento da nossa empresa que a gente precisa parar e organizar a casa. Eu falo que na bandeira do Brasil a gente tem ordem e progresso, né? Ao contrário, é progresso e ordem. É normal que isso aconteça. Então agora eu vou organizar a casa. Então eu tenho clientes que hoje eu já consegui colocar ele no lucro real, mas eu neguei o lucro real para ele enquanto ele não organizou a casa dele. Hoje ele fala assim, nossa, Adriana, eu tô economizando 17 mil reais por mês, por que você não fez isso antes? Não, não fui eu. Você que não se organizou antes para poder estar no lucro real. O cara não sai da vitimização, né? Sobre a culpa do terceiro. A culpa é sempre do contador. Você foi lá para resolver o problema dele, aí você resolveu, a questão de não ter resolvido antes foi sua. Exatamente. Assim, né? O pessoal inverte muito a lógica, né? Igual você falou, né? Assim, se a gente for analisar pela lógica, a gente teria que começar por essa parte de planejamento tributável e contábil antes mesmo de abrir a nossa empresa, para depois a gente gastar energia na parte das vendas, né? E a gente inverte, né? Tende a querer vender, né? Buscar o entrante maior de cliente para depois lá na frente a gente organizar a casinha. Mas o X da questão é que eu acho que são os mínimos dos empresários que buscam isso futuramente, né? Organizar a casinha. Porque o pessoal sempre fica no desequilíbrio, buscando venda, e fica naquela ilusão que vai dar certo, não
melhora ali o planejamento, né, a parte de organizar a casinha e fica apagando incêndio pelo resto da vida, até a empresa quebrar lá na frente, né? Na verdade, eles estão sobrevivendo, Sim, né? Eles não estão vivendo. E eles enxergam a necessidade disso só quando realmente já tá pegando fogo, né? É a cultura que a gente falou lá no começo. E é aí que a gente entra, recalculando a rota de todo mundo. e em cima disso eu te pergunto, realmente essa parte de não planejamento e gestão tributária, eu não tendo isso, a tendência a médio e longo prazo eu falir a minha empresa de fato? Com certeza. Porque se você não cuida da parte tributária, não entende exatamente o que você paga de imposto em cima daquele produto, automaticamente você não vai estar precificando certo a sua mercadoria. E se você tem um contador que não te auxilia nisso tudo, a probabilidade de você também não estar recolhendo seus impostos de forma correta é alta. E o que você vai virar lá na frente? Uma notificação, seja da parte estadual ou da parte federal, de recolhimento a menor de impostos. Aí na hora que chega uma notificação na sua empresa de ali 500 mil, 600 mil reais, aí você assusta. E às vezes tudo que você construiu durante o ano, durante todo esse período da empresa aberta, cai por água abaixo por essa notificação. Quanto custa você tirar 600 mil reais do seu bolso hoje? É dinheiro demais. O empresário olha e fala, vou fechar as portas. Por quê? Porque não precificou correto, então ele não tem dinheiro no caixa dele sobrando pra pagar esses Sim. 600. Não tem nem fluxo de caixa, né? Não tem. Aí é qualquer onda, né, que vem ali a ter na empresa ali, não precisa nem ser um tsunami, né? Ele já tende a falir. E tem clientes que chegam até você que mesmo você mostrando ali a parte de métrica para eles, né, a parte de planejamento ainda ficam relutantes enquanto aplicar isso? Tem. Tanto pela parte da cultura, quanto pela parte da manutenção interna da empresa dele. Sabe? Hoje em dia, o nosso mercado é muito fraco de mão de obra. É muito difícil a gente encontrar colaboradores capacitados. Não sei se você passa por isso. A gente passa o tempo todo. Tanto dentro do da empresa, quanto com os nossos clientes. Então, às vezes, a gente propõe melhoria e etc., mas o cliente tem que fazer isso e isso e isso dentro da empresa dele. Aí ele fala, não tem quem faça. Um profissional para fazer isso vai me custar 4 mil reais. Não tem jeito. E até nisso a gente consegue ajudar, porque hoje a gente consegue terceirizar muita coisa para o empresário. Então, o empresário não tem quem cuida da parte fiscal da empresa dele, quem cuida da parte tributária dentro do sistema de gestão dele. A gente consegue terceirizar essa parte para ele, porque eu tenho profissionais que entendem disso dentro do meu negócio. Ele não tem uma pessoa para cuidar do financeiro. Eu tenho um profissional que consegue cuidar do financeiro dele. Então, por mais que existam as soluções, ainda existe gente que reluta porque não sente dificuldade em estruturar a empresa dele. E assim, eu acho que são dois fatores, né? Essa questão que você mencionou, né? De não ter bons profissionais no mercado ali para você estar contratando. Aliás, são 3 fatores que eu vou adicionar um a mais. Essa parte de falha também no recrutamento, eu acho que acontece muito nas empresas. Não ter um setor de RH, mesmo interno ou que terceiriza para outra empresa, com excelência para contratar de fato profissionais, bons profissionais, tendo experiência ou não de mercado, que lá na frente, contratando maus profissionais, vira bola de neve também, você tem que mandar embora, recontratar, gasta mais dinheiro a empresa ali. E um dos fatores também é você não capacitar o seu time, né? Porque talvez você contrate pessoas que não têm experiência no mercado, que eu acho que são a maioria, né? Mas você não capacita esses colaboradores, né? Não tem a cultura de feedback, de capacitação, delargam, né, o colaborador. E não dá certo, aí lá no final culpa novamente o colaborador, entra essa parte de vitimização e a tendência é não dar certo a curtíssimo prazo ali. Agora, entrando nessa parte de regime tributário, tem o regime certo para cada empresa? Como é que eu faço para ter esse planejamento? Para qual regime eu devo ir? Se eu devo começar com MEI de fato, mudar de MEI para Simples? Como é que eu faço esse planejamento? A empresa que está começando, normalmente, ela opta por estar no Simples Nacional. Eu não tô falando que o Simples Nacional não é bom, tá? Eu vou usar uma frase que eu usei esses dias. O pessoal tá indo muito na síndrome Ricardo Eletro.
Você já viu os vídeos do Ricardo Helena? Ele fala assim, empresário, se você tá no Simples Nacional, você é burro, não sei o que, não sei o que. Aí o cara chega em mim e fala assim, Adriana, olha aqui, ele tá falando que eu sou burro. Por que que eu não tô no lucro real? Gente, não é assim que funciona. O Simples Nacional, ele é sim muito bom. Por muitas vezes, ele é o regime tributário mais vantajoso até uma determinada fase da sua empresa, um porte da sua empresa. Então, sei lá, eu faturo até 250 mil reais no ano. Às vezes o Simples Nacional é muito melhor para você. A não ser que você trabalhe com um segmento específico que tenha muito benefício tributário fora do Simples Nacional. Então, eu trabalho com revenda de sementes. Gente, semente não paga ICMS, não paga PIS, não paga COFINS fora do Simples Nacional. Por que que eu vou estar no Simples? Nesse segmento. Eu vendo livro. Livro não paga ICMS, não paga PIS, não paga COFINS. Por que que eu vou estar no Simples? Se fora dele eu tenho mais benefícios tributários. Existem as regras, mas na maioria das vezes o Simples é sim, muito vantajoso até um determinado tamanho, né? Um determinado valor de faturamento. Passado disso, eu não consigo falar assim, esse segmento tem que ser lucro presumido. Esse segmento tem que ser lucro real, porque a gente precisa analisar os números dessa empresa. Qual que é a lucratividade dessa empresa? Numa conta boba, se você tem um comércio e seu lucro líquido no final do mês é superior a 8%, não se fala em lucro real para você. Você fica no lucro presumido. Mas esse é um fator. A gente tem que avaliar a vida como um todo da empresa. Porque a gente tem vários impostos aí em cima. Então não dá para falar, eu vou te olhar, não, você fala isso, então vamos pro lucro real. Não. E tem assim, pessoas que estão, por exemplo, no MEI, tem que ir pro Simples, ou do Simples voltar pro MEI, o lucro presumido voltar pro Simples, tem esses casos também? Tem Tanto de sim. subir como descer? Tem sim. O ruim disso tudo é que a gente só consegue fazer isso uma vez por ano. A gente só consegue escolher isso uma vez por ano, que é em janeiro. Então, você é um MEI, você tá faturando ali mais de R$6.750. No MEI, e do MEI pro Simples Nacional, a gente consegue fazer isso em qualquer momento. Então, fui pro Simples. Tô no Simples até eu optar por não estar mais. Em janeiro de 2026, fizemos uma análise tributária e vimos que o lucro presumido, conforme todas as estratégias, todo o planejamento que eu tenho na minha empresa, é melhor. Optei pelo lucro presumido em 2026. Fico nele o ano inteiro. Chegou lá, minha empresa retroagiu, por algum motivo meu faturamento diminuiu, vamos voltar pro Simples? Janeiro do próximo ano. Pros leigos, igual eu, assim, você consegue explicar, assim, diretamente o que é cada regime pra Sim, gente? vamos lá. O MEI, ele é feito para aquele pequeno empresário que não tem uma atividade regulamentada. O que é uma atividade regulamentada? Aquela que necessita de formação para ser executada. Eu sou contadora. Contadora precisa de uma graduação para ser contadora. Então, eu não posso ser MEI, por mais que eu fature menos de R$6.000. Tenho que ir direto para o Simples Nacional. Então, o pequeno empresário, o pedreiro, o serralheiro, a cozinheira, esses podem optar pelo MEI desde que faturem até R$6.750 por mês, totalizando 81 mil no ano. Posso faturar uma vez só 81? Não, você não pode faturar 81 de uma vez. Tem que fazer esse rateio mensal. O Simples Nacional, ele é um regime acima do MEI e nele você paga impostos em cima do seu faturamento acumulado. Então, a Receita tem tabelas específicas que a gente usa como modelo de cálculo e nessas tabelas a gente tem os percentuais de imposto que você vai pagar mediante o seu faturamento. Então, no Simples, quanto mais você fatura, mais você paga imposto, certo? E eu tenho esse limite de 4.800.000 no ano. No lucro presumido, ele vem acima do Simples Nacional, vamos dizer assim, a Receita Federal presume que você tem um lucro em cima do seu faturamento. Por isso que ele chama lucro presumido. Você vai pagar imposto de renda em cima de 8% do seu faturamento. Esses 8% é a presunção do seu lucro, certo? E no lucro real, você paga imposto de renda em cima do lucro. Então, quando que o lucro real é muito usado? Quando a empresa tem uma margem de lucro pequena. Porque quanto menos eu tenho de lucro, menos imposto eu vou pagar. Se a minha empresa apura prejuízo, eu não vou pagar imposto. Então, essa é a diferença entre os regimes. É em cima do lucro e não do faturamento, né? Isso mesmo. E nessa parte do MEI, que é muito comum, né, principalmente pros pequenos empresários, assim, né, que você que tá nesse meio, tem muitos MEI, de fato, que ultrapassam o limite anual ali. Tem, muito, mas muito. Eu já tive MEI que chegou pra gente faturando 30, 40 mil reais no mês. Nossa. E assim, eu acho que estão com os dias contados, porque existe uma ação da Receita Federal
que já está vinculando a movimentação da conta do CNPJ do MEI com a conta do CPF do proprietário do MEI. Essa vinculação vai ligar tudo ao faturamento daquele CNPJ. Então, para quem é MEI e está irregular, já vamos buscar uma maneira de regularizar. Porque se esperar a conta chegar por meio da Receita Federal, acaba que ela fica mais cara do que a regularização mensal. Mensal, assim, atual, né? É o barato que sai caro lá no final, né? Exatamente. E tem alguma coisa assim, né, em termos de conhecimento mínimo que o empresário deve ter nessa parte de tributação, mesmo ele não contratando um especialista do setor, para ele ficar por dentro dessa questão das tributações, até ele contratar de fato um especialista, existe um mínimo que ele tem que saber ou não? Ele tem que pelo menos saber o percentual que ele paga de imposto na hora que ele vende. E conseguir colocar isso na formação do preço de venda do produto ou do serviço dele. É o mínimo. Isso ele consegue procurar um contador que vai conseguir falar para ele, quanto que eu pago de imposto? Ele vai olhar lá e vai, tá, tantos por cento. Isso ele consegue. E ele precisa ter isso na cabeça dele. Eu falo muito, por exemplo, o empresário não precisa ser especialista em tudo, só que ele tem que conhecer pelo menos o básico de tudo, até para contratar um bom profissional, uma boa empresa. Eu falo aqui, basicamente todo episódio, é a lógica do tráfego pago. Se a pessoa não entender o mínimo de tráfego pago, a chance dele contratar um mau profissional é maior. Aí ele contrata um mau profissional que queima o dinheiro dele. Aí, na verdade, ele condena o tráfego pago, e não um profissional que ele contratou. Aí você chega assim, uma empresa de qualidade chega até o empresário, vamos fazer tráfego pago na sua empresa. Não, esse negócio não presta, eu já tentei, não deu certo, só gastou meu dinheiro. Então, assim, é a pessoa não conhecer nem o básico do setor, aí tenta contratar um profissional que se diz especialista, contrata errado, e lá no final ele condena o setor, e não o profissional que ele contratou. Exatamente. Infelizmente acontece. É a má experiência, né? A gente é mal atendido em alguma coisa, a gente acha que aquilo vai ser dessa maneira sempre. Né? E os bons acabam pagando pelos ruins, infelizmente. Adriana, agora entrando na parte da contabilidade estratégica. O que é isso? Como é que funciona? Realmente eu tenho que ter estratégia na hora da minha contabilidade ali na empresa? Tem que ter estratégia. Lembra que eu falei que a gente desenha o planejamento tributário em cima do número da contabilidade? Se eu tenho uma contabilidade que não reflete a realidade da minha empresa, automaticamente eu vou ter resultados tributários que não vão refletir também. Então é por isso que a gente fala da contabilidade estratégica. Eu estou contabilizando corretamente a vida financeira do meu cliente? Eu estou considerando todas as despesas que ele tem na empresa dele? Estou considerando todo o recebimento, todo o pagamento que ele tem dentro da contabilidade? Porque tudo isso vai fazer diferença na hora de eu fazer o planejamento. Lembra que eu te falei que o lucro real, ele é calculado, o imposto é calculado em cima do lucro? Eu tenho que saber exatamente qual que é o lucro daquela empresa. Eu vou saber isso como? Fazendo a escrituração contábil correta da empresa. E o pessoal é transparente ou não enquanto isso? Nem sempre. Você mexe no vespeiro, né? Nem sempre. Nem sempre. Porque existe a cultura, né, da sonegação, existe a cultura do, vou comprar a mercadoria com meia nota, porque vai sair mais barato pra mim. Automaticamente a contabilidade não consegue refletir a realidade, porque eu tô comprando mais barato. Então fica difícil. Eu acho que chega muita tentação pro empresário também, né? Compra de mim, que o meu tá mais barato. Forma de pagamento, forma de venda. Exatamente. Então a pessoa não conhece, não tem conhecimento prévio daquilo ali e vai na onda, né? Eu vou comprar areia. Nossa, mas com nota ela sai a metade, 50% mais caro. Então eu vou comprar sem nota. Tem muito isso. Só que tá acabando. Com a reforma tributária, que a gente vai ter a oportunidade de falar disso ainda, a reforma tributária vai fechar todo esse círculo, sabe? As transações tributárias vão ser ligadas às transações financeiras. Então, quem vende sem nota hoje, a minha dica já começa a se preparar para regularizar. Porque senão a probabilidade da sua empresa fechar por falta de planejamento é muito alta. Na hora que você falou tá acabando, eu falei, tá acabando. Aí depois você complementa, não é de forma intencionada, é de forma forçada. Obrigatória. Exato. A reforma tributária vem para acabar com o não fiscal. Com o Caixa 2. E qual é o primeiro resultado que eu tenho na minha empresa depois que eu estruturo ali a minha parte contábil?
Quando eu faço aquela estratégia bem feita, aplico, qual é o primeiro resultado visível que eu tenho ali na ponta? Dinheiro no caixa. É muito ruim a gente pagar imposto. Muito ruim mesmo. Eu odeio. Quando eu vou pagar o imposto, e principalmente que a gente vê que a gente não tem retorno daquele Sim. valor, é muito triste. Eu acho que o X da questão não é nem o imposto, e sim, é o não retorno do imposto. A gente tem um sócio, né? Quando eu olho quanto eu tô pagando, eu falo, gente, eu não tiro isso aqui da minha empresa. Eu, como dona, não tenho essa retirada. E a visão que todo empresário tem. Então, a gente trabalha para gerar dinheiro no caixa da empresa. Então, quando a gente faz um planejamento, eu tenho um cliente específico que eu fiz esse ano, que ele era do lucro presumido e nós passamos para o lucro real com uma economia de mais ou menos R$37 mil por mês no caixa da empresa. Vai deixar de pagar imposto, consequentemente vai sobrar dinheiro no meu caixa, né? E o empresário falou, Adriane, mas eu não tô vendo esse dinheiro. Aí eu olho, abre o aplicativo do banco aí. Abri, foi em 5 meses mais 150 mil. Imagina menos 150 aí. Esse é o diferencial. Dinheiro no caixa, é o que a gente gera. É o que o empresário começa a ganhar. Eu acho que um dos principais fatores é a falta de métrica, né, do pessoal, né? O pessoal não tem métrica do que tá entrando, o que tá saindo. Eu acho que uma coisa que pega muito também é essa questão até do prolabore do empresário, eu ia né? falar isso. A pessoa não sabe nem o que é isso, né? Então, tipo assim, tudo que que eu tenho de lucro da minha empresa é meu salário, não é bem assim que funciona. Às vezes nem tem lucro e tá indo pro salário, né? O empresário, ele não mensura isso. Quanto que eu posso tirar da minha empresa? Sim. Né? Porque a empresa, ela precisa de um fluxo de caixa para ela girar, ela precisa pagar fornecedor, ela precisa de tudo isso. Aí o cara vai, vou comprar uma lancha. Acontece muito. Então o prolabore dele fica muito maior do que o valor que a empresa realmente consegue pagar. Para a pessoa calcular isso, ela tem que ter em mente o que eu pagaria para um profissional fazer o que eu faço hoje na empresa, né? Exatamente. Eu vou pagar, sei lá, R$10 mil, então o seu salário é R$10 mil, né? Exatamente. Então, assim, para aumentar o seu salário, tem que, consequentemente, aumentar o resultado da empresa lá na ponta, né? Então, você estando nesse meio é um dos principais fatores também, né? Isso a falta de métrica e tudo que vem de lucro vai pro bolso do empresário. Isso mesmo. E é cultura. É muito difícil mudar a cultura. Então, a gente pega muito caso. Às vezes a empresa o cara não paga imposto, vive no negativo, mas tá ali, tá adquirindo para pessoa física e para declarar isso lá no imposto de renda dele. A gente tem que se virar. Você não tem dinheiro mas eu te para pagar. Isso. Eu me viro. Adriano, dá seus pulos aí. Dá um jeito aí, dá um jeito. Exatamente. Ai. Só loucura, hein? E a parte de indicadores? Quais os principais indicadores você apresenta ali pro empresário, até para ele corrigir a rota ali de ele tá injetando dinheiro demais falando mesmo de compra e venda de produto, precificação, quais principais indicadores você apresenta ali pro empresário na ponta? Então, número 1, a gente olha o percentual da carga tributária dele. Em seguida, a gente vai analisar as despesas variáveis e fixas e os custos variáveis e fixos, para analisar se tudo aquilo que ele está pagando faz sentido dentro da empresa dele. Por exemplo, tecnologia. Quantas vezes você está rodando no Instagram e vê, compra essa planilha, que essa planilha faz isso, aí, nossa, essa planilha vai resolver minha vida. Aí você vai e compra. Compra esse curso aqui, que não sei o que, você vai aprender, nossa, vai resolver minha vida. E a gente vai fazendo um acervo de coisas que a gente não usa, de sistemas que a gente não usa, e às vezes de prestadores de serviço que a gente não usa, de colaboradores que estão ali só enchendo linguiça. Então a gente começa a analisar isso bem lá no início da vida do empresário e começa talvez a ver que tem coisas ali que dá para cortar. Então, eu tô pagando uma consultoria disso, eu tô usando. Tá fazendo efeito dentro da minha empresa? Tá fazendo diferença? Se não, abraço. Vamos diminuir os percentuais de despesa fixa e de despesa variável, porque diminuindo isso, enxugando isso, eu consigo ter uma margem de lucro maior. Certo? E aí, formando esses percentuais de despesa e etc., a gente encontra o markup daquela empresa, que é o percentual que a gente tem que jogar para cobrir as despesas e os custos e dar lucro. E aí que o empresário brilha os olhos. E qual que é a diferença de despesa e custo? Custo é tudo aquilo que está voltado para a atividade fim da empresa. Então, eu sou um comércio, então minha mercadoria é custo, meu vendedor é custo, porque eu preciso deles
para circular a minha mercadoria, né? Para fazer a minha empresa girar. Despesa é o que não está vinculado à atividade fim. Então, contabilidade é uma despesa. Não preciso dela para eu trabalhar. Eu preciso dela para fazer outros papéis, mas não para vender mercadoria. Advogado é despesa, entendeu? E tem muito cliente que chega até você, por exemplo, te contrata, você mostra o resultado, tem a parte estratégica do negócio, converte isso em caixa mesmo para a empresa e passa os meses, deixa o seu serviço, não, já resolveu, agora eu faço por conta aqui. Tem. E depois volta novamente. É ótimo. É ótimo, é ótimo. Eu tive um grupo de empresas que saiu no ano passado. Nossa, me deu uma dor no coração. Eu gostava tanto deles. Não, a gente vai cair o escritório de Berlândia e não sei o quê. Eu falei, tá bom, tudo bem, pode ir. Quando foi esse ano, começo do ano? Dani, eu preciso de uma reunião. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, já viu a história que o bom filho a casa torna? Eu falei, Ele, então, eu quero voltar. Nossa, lá é muito ruim, não sei o quê, não sei o quê. Então, não que eu tenha gostado da experiência ruim que ele passou, Sim. mas é gratificante saber que o nosso trabalho realmente é diferente. É porque isso tem que se tornar basicamente um estilo de vida para a empresa, né? Desde quando ela nasce ali até o final, seja por venda, seja por falência, que seja, que a gente não quer que aconteça. Mas a empresa tem que ter uma vida contábil ali, tributária, desde o nascimento até o fim, né, da empresa. E você acha que essa questão dos empresários não enxergarem isso com bons olhos, não enxergar isso como custo, não como investimento, parte muito da mentalidade do empresário também? Ouvir pessoas erradas, não seguirem empresas que de fato, né, prosperam em cima disso. Você acha que está envolvido mesmo em cima da mentalidade também do próprio dono da empresa? Com certeza. É a cultura que a gente falou. O contador, antigamente, ele emitia a guia. Toma aqui a guia dos seus simples para pagar, toma aqui sua folha de pagamento, toma aqui seu INSS, seu FGTS. Acabou. Era isso que o contador fazia. Hoje não é mais. O contador que faz isso, ele tá propício a sair do mercado a qualquer hora. A perder a carteira de clientes dele, porque o empresário quer resultado, o empresário quer número. E ele tá enxergando no contador esse parceiro. Então, quando ele encontra um profissional que vai atender essa expectativa, que vai ajudar ele a gerar resultado na empresa dele, ele não vai pensar duas vezes em deixar aquele que só envia as guias. Sim. Sabe? Então, sim, tem muito a ver com cultura. E nesse contexto Brasil, que muda a curtíssimo prazo, né, pode-se dizer, como é que eu consigo me manter atualizado diante de tanta burocracia que eu falo isso pra ele? É taxa preta mesmo. Exatamente. Você toma um Vevans e vai. Brincadeiras à parte, eu sempre estou me atualizando. Eu vou muito para São Paulo, participo de eventos. A gente querer ler diário oficial todo dia para saber de mudança em legislação, humanamente impossível, né? Nós temos em média, se for parar para pensar numa média, mais de 10 alterações de legislação por dia no Brasil. Tanto que a reforma tributária vem para isso. Teoricamente, vai facilitar o sistema tributário nacional. Não dá para a gente fazer isso. Então, a gente tem que buscar consultorias que vão nos atender bem, que são pagas para fazer esse trabalho, atualizações fora. Se a gente se limitar ao mercado de Uberaba, por exemplo, a gente infelizmente não vai muito longe. A gente tem que buscar conhecimento fora. Tanto que nesses conhecimentos fora é que eu estou conseguindo trazer uma experiência para o meu cliente dentro da Inova. Hoje nós temos um departamento que é especializado no cliente. É o CS, né? Sucesso do cliente, muito quisto ultimamente. Então, esse departamento, ele é responsável por toda a jornada do cliente lá dentro, por toda a experiência que o cliente vai ter dentro da Inova. E eu conquistei isso buscando conhecimento fora, buscando necessidade de mercado. Então, o contador vai atrás, porque ficar se limitando ao operacional de todo dia não vai fazer você crescer. E até uma coisa que no episódio passado que eu gravei com o Júlio Manhães, ele falou que cabe muito isso, é a síndrome do certificado, né? Não basta a pessoa só buscar também, tem que aplicar, né? Porque por mais que ela busque curso, treinamento e não aplica ali na empresa para o seu cliente final, é rasgar dinheiro. Então, assim, essa parte que você está falando em buscar conhecimento, atualizar, né, de acordo com o mercado e aplicar isso para os seus clientes ali na ponta, é uma coisa importantíssima.
Agora falando um pouco sobre o Grupo Inova. Conta pra gente como é que funciona, de onde surgiu essa ideia, quando iniciou o grupo. Conta pra gente como é que funciona o grupo hoje. Vamos lá. A Inova foi fundada em 2018, eu acho. Alguma coisa assim. Eu trabalhei em um escritório de contabilidade antes de montar a Inova. Trabalhei lá por 5 anos. E ali eu aprendi muito. Eu me apaixonei pela área tributária lá dentro. Quando eu saí de lá e tive a oportunidade de montar a Inova, com sociedade com um grande amigo, hoje não mais meu sócio, mas ainda assim um grande amigo, a gente veio com um propósito diferente. Cara, a gente vai entregar a mesma coisa que todo mundo entrega? Não, a gente quer inovar, por isso veio o nome Inova, né? Que eu sempre quis entregar algo diferente. Como eu falei no início, eu nunca quis montar um escritório de contabilidade. Ele veio de gaiato pra mim. Eu fazendo consultoria dentro de um cliente, analisando os números dele, os impostos que ele estava apurando e pagando, eu encontrei um rombo. Infelizmente, o contador dele roubava mesmo, em média, R$80 mil dele por mês. Aí roubava como, Adriane? Ele assinava um cheque. O contador falava assim, ó, você deve tanto de imposto esse mês. Ele assinava um cheque, entregava pro contador. Aí o contador ia e declarava lá na Receita Federal que ele devia, sei lá, 1/10 daquele valor. Isso se estendeu durante, eu acho, 2 anos, 3 anos. De repente, eu vi, ele falou, Adriane, você precisa tomar conta da contabilidade pra mim. Aí que veio a ideia de começar isso tudo, né? Então tá, então vamos. Vamos, mas vamos fazer diferente. Então, hoje, a gente entrega mais que contabilidade. A contabilidade é uma consequência de todo o resto do trabalho que a gente faz. Que é realmente de consultoria, de estratégia para o nosso cliente. Então, o cliente chega, a gente desenha toda a vida dele, a gente estuda todas as possibilidades que ele pode ter. Isso tudo tem uma equipe por trás. A Adriana não faz nada sozinha. Inclusive, a minha equipe é 90%, eu sou só 10%. Para assim conseguir gerar valor para o cliente. Então, hoje na Inova, além de contabilidade, nós entregamos BPO fiscal, BPO financeiro, BPO de RH. Conseguimos fazer recrutamento e seleção também, é um produto novo que nós estamos colocando no mercado, justamente por essa dificuldade que o empresário tem na hora da contratação, por não saber que perfil contratar, que momento contratar, né? Então, a gente entrega esse trabalho também, além de recuperação e planejamento tributário. Como é que tá o seu corpo de time lá hoje no grupo? Hoje nós temos 30 pessoas, muita gente. E é o que eu falei, a minha equipe é 90% do trabalho. Eles são os verdadeiros responsáveis por todo o nosso sucesso. É preciso que eu vá lá e que eu entusiasme todo mundo e que eu venda a proposta. É preciso que eu tenha essa energia, só que eles fazem todo o trabalho. Como é que é essa experiência de liderar 30 pessoas numa empresa? Na faculdade, a gente aprende a ser contador. A gente não aprende a ser empresário, né? E quando eu aprendi isso, levando tapa na cara mesmo, eu entendi que as pessoas precisam de uma motivação. E essa motivação sempre vai vir do líder delas, né? E eu aprendi também que felicidade é uma escolha. Ela não é um estar, é ser, né? E eu escolho ser feliz todos os dias, independente de como eu acordo, independente dos problemas que eu tenho na minha vida, porque é isso que vai refletir a energia do meu time, sabe? Eu tinha a mania de pensar, fulano sabe o que ele tem que fazer. Pelo amor de Deus, eu não preciso explicar isso. Precisa sim. Ele precisa que você vá lá e desenhe o beabá de como você acha que tem que ser feito. E ainda assim, ele precisa de correção, ele precisa de acompanhamento, não é delargar, É delegar, é não delegar, delargar. exato. E aprender isso foi um desafio. Que isso, você não nasceu aprendendo. Ah, você tá louco. Eu sou praticamente 100% executora. Sabe, falando em perfil comportamental, eu chego, resolvo, faço e pronto. Sabe? E eu não entendia que existem pessoas diferentes de mim. Pra mim, todo mundo vai chegar e vai fazer e vai entregar o resultado e pronto. Não, pessoas são pessoas. E eu preciso ir moldando essas pessoas. E quando eu entendi, quando eu tive essa virada de chave, aí que a minha equipe começou a realmente fazer parte da Inova. E em cima dessa virada de chave também, você reviu o seu ambiente empresarial na sua empresa também?
Porque para mim, um dos pilares que ditam a regra hoje no jogo é a parte de ambiente mesmo, né? Você ter um clima organizacional que propicia tanto ao empresário, líder, colaborador ali, um certo respaldo também para a pessoa trabalhar. Que nem você falou, né? Uma coisa, né? Uma coisa é você delegar, outra é delargar. Eu sinto que o pessoal delarga muito, né? Os seus colaboradores. E tem muito dessa mesmo, ó, eu pedi para ele fazer tal ação, como se realmente ele entendeu ali e ele vai executar de forma que você direcionou para ele. E não tem essa correção de rota, não tem a cultura do feedback ali. E, no fim das contas, o meu colaborador que fez a minha empresa não prosperar. Então, você sentiu mesmo na dor isso e começou, a partir daí, a aplicar na sua empresa. A cuidar das pessoas. Eu acho assim, empresa não é playground. As pessoas não estão ali pra sorrirem o tempo todo e brincar o tempo todo, porque tem muita gente que confunde isso. Eu quero fazer um ambiente leve na minha empresa, então eu vou deixar todo mundo à vontade. Todo mundo vai brincar, vai isso, vai aquilo. Não, não é assim que funciona, no meu ponto de vista. Nós estamos ali pra gerar resultado, Sim. pra entregar, todo mundo. Você não sai da sua casa às 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, pra fingir que você tá trabalhando. Eu acho que você tem que ter um propósito de vida. Se você não quer pensar na empresa, pense em você como pessoa. Qual o resultado que você tá gerando na sua vida? O quão satisfeito você tá com aquilo que você tá fazendo? A partir daí é que você vai começar a gerar resultado dentro da empresa que você tá. Sim. E isso com muito respeito, com muita estratégia envolvida. Só que ao mesmo tempo, tendo um ambiente que te deixe confortável. O que é isso? 30 colaboradores. 90% são mães, mulheres e mães. Vamos lá, eu também sou mulher, eu não sou mãe ainda. Mas o quão importante é pra mãe conseguir levar um filho no hospital quando ele tá doente? Sabe? E, poxa, o que me impede de fazer com que isso aconteça? Seu filho tá doente? Vai levar seu filho. Sabe? Vai viver a sua vida de mãe. E é aí que a gente ganha. Vou te falar que às vezes tem salários mais altos do que os que a Inova paga hoje. Porque como a gente tem uma escassez de profissionais, a gente tem salários cada vez mais altos. Só que a gente tem um clima organizacional tão bom, de respeito, né, de troca, que a pessoa escolhe ficar. Porque ela sabe que ali ela tem qualidade. Se ela precisar sair pra qualquer coisa, fazer um horário diferente, ela vai poder sair. E ao mesmo tempo, se eu precisar dela amanhã pra ficar até mais tarde, ela não vai negar hora nenhuma. Porque a gente tá jogando no mesmo time. Então é criar um ambiente que seja bom, que seja leve de trabalhar. É saber dar um feedback, é saber chamar a atenção. Né? É saber se comunicar com a pessoa que tá recebendo aquela mensagem. E isso faz com que realmente a gente tenha um diferencial. A gente cuida das pessoas, é um dos nossos valores. E assim, talvez aquela empresa que não tem esse diferencial, né? De ter o cuidado com a pessoa, a única forma dele ganhar o profissional é a partir do dinheiro. Então, por isso que tem que ter um alto salário se comparado com outras empresas ali para até conseguir a contratação no final. Agora entrando na parte das inteligências artificiais, que a gente até conversou aqui antes. Como é que tá o mercado de contabilidade, essa parte tributária, envolvendo também as partes das IAs? Tá uma coisa muito complexa, tá desburocratizando. Como é que tá essa interação entre homem e máquina ali no final? Eu amo. Sou suspeita pra falar, mas a tecnologia é outro dos nossos valores. Eu quero que as pessoas pensem e as máquinas trabalhem. Sim. Sabe? Então a gente tá indo exatamente nessa vertente. Tem um profissional de TI lá dentro do escritório que tá responsável por cuidar de todas essas automações, de estudar as inteligências artificiais que a gente tem. E tô colocando as pessoas pra brincar. Cara, pede pro chat, vai brincar, vai criar um prompt legal, vai pedir pra ele te ajudar. E a gente tem tido ótimos resultados. Além das ferramentas que a gente já tem pronta também, que o mercado já vende, né? Mas eu tô indo muito na vertente de criar as nossas próprias inteligências. Sim. Não usar nada que o mercado já tenha pronto. Porque a criação de uma inteligência, ela vai muito de quem tá realizando, né? Quem tá fazendo ela. Sim. E como a gente tem o nosso jeito de planejar, o nosso jeito de calcular, a gente tá indo na vertente de criar as nossas inteligências.
E eu acho que o escritório que não tá indo nesse caminho vai perder também. Porque a gente já não tem mão de obra, né? Então, se a gente ficar usando pessoas para fazer parte operacional, a gente não vai ter muito caminho daqui para frente. É igual eu te falei no começo, aqui nos bastidores, essa parte operacional, a tendência é extinguir mesmo a curto. Eu acho que nem aliás, nem médio e longo prazo, sim curto prazo. Porque assim, vai ficar profissionais que vai fazer a gestão das inteligências artificiais ali para ter mais efetividade ali na ponta. E já me perguntaram, né, assim, se a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Eu acho que não, mas o ser humano usando a inteligência artificial, aí sim vai substituir totalmente o ser humano ali na ponta. Então, assim, é muito importante o que você está fazendo. Já ter uma empresa que se adapta a esse mercado, já se envolve nesse mercado e aplica também a sua empresa para te ajudar. Porque, assim, é uma via de mão dupla. Vai te ajudar e, consequentemente, vai ajudar os seus clientes ali. Porque você pode até direcionar esse tipo de inteligência artificial para um cliente seu ali, para melhorar, né, o processo ali na empresa dele. E até a agilidade do processo dele, né, da empresa dele. Se a gente usar a inteligência e as ferramentas que a gente tem, a gente vai conseguir entregar para o cliente um resultado muito mais rápido do que eu conseguir entregar com uma pessoa atrás dele. A gente criou uma automação esses dias lá no escritório que nós fomos apresentar. Aí uma moça falou assim, Dri, é para isso que tem o Não Sou Robô, né? Eu falei, exatamente, mas a gente criou um robô, não tem como, para fazer a parte operacional. Não adianta clicar no Não Sou Robô. Faz questão de criar um robô para fazer isso aqui. Não tem jeito. A efetividade da automação Com certeza, é bem grande. com certeza. E assim, não tem nem a questão da limitação de horários também. Uma inteligência artificial pode estar atendendo um cliente, por exemplo, se você atender um cliente que não é local aqui, que está em outro fuso horário, você pode ele atender à noite, na madrugada, e seu atendimento funcionando ali na porta. É verdade, ela trabalha 24 horas por dia. E não te cobra adicional. Não me cobra adicional noturno. Mas eu não acho que vá substituir. Vai substituir quem é ruim. Sim. O profissional que é ruim, que não se atualiza, que faz só aquilo e pronto, ele vai rodar, infelizmente. Agora, o bom, o que tá pensando lá na frente, ele vai começar a entender que ele tem que pensar para a empresa. Então, vamos lá. Por que eu vou perder tempo fazendo toda a parte operacional de uma folha de pagamento, não sei o quê? Se eu posso entregar para o cliente um resultado, falando, você está pagando muita hora extra aqui, ó, vamos estudar a contratação de um novo funcionário. Isso é que vai gerar valor para o cliente. É o empresário ver que tem pessoas atrás pensando na estratégia do negócio dele, ajudando o negócio dele a crescer. E hoje na sua empresa você está mais voltado para a parte estratégica de gestão, né? Sim. Você acha isso importante para o empresário? Com certeza. Queria eu ter alguém que sentasse do meu lado lá atrás e falasse, Adriane, se você seguir por esse caminho aqui, você vai também ter mais resultado. Não tive, não. Eu tive que apanhar. É o viés, né? Que para minha empresa rodar eu tenho que fazer tudo, né? Tem que fazer a parte financeira, de vendas, tributária, contábil, contratação. Aí você não faz nada. Acho que o empresário erra muito nisso. Eu vou economizar nessa contratação aqui, porque esse assistente, ele vai me custar R$ 1.518. E eu ensino ele a trabalhar. Aí é bom que eu formo ele. Se você não tem tempo para fazer o que você tem que fazer, vender, não sei o quê, você vai ter tempo para treinar um estagiário? Alguém que não tem experiência nenhuma com aquilo? E fora o empresário que tem o pensamento que se eu treinar a pessoa, a tendência é ela sair e abrir uma empresa e ser minha concorrente. Que bom. Fora os que pensam dessa forma. Mas eu falo, gente, você treinou e a pessoa saiu, ótimo. Se não treinou e a pessoa ficou, aí é foda. Porque ela vai te entregar resultados ruins. Sim. Então deixa sair. Eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo, sabe? Todo mundo consegue brilhar, todo mundo consegue trabalhar. Não tem problema com isso, não. Pessoal, eu falei aqui com a Adriana antes da gente começar que a gente vai ter que marcar um episódio só para falar das reformas tributárias. Mas eu vou perguntar para ela agora aqui, só uma pitadinha do que consiste essa reforma, se vai realmente impactar o empresário ali na ponta. Você consegue passar pra gente? Sim. Só uma palhinha que eu te falei, vamos né? Lá, nós vamos gravar um específico para isso. A reforma tributária, ela vem para fechar empresas ou fazer elas prosperarem de verdade.
vai se manter no mercado quem realmente anda certo. Para quem já anda certo, lindo, né? Não vai sentir muita diferença. Mas para quem não anda, quem vende sem nota, compra sem nota, não tem um controle financeiro, não tem um controle fiscal da sua empresa, ela tem que começar agora a trabalhar nisso para ela conseguir lá em 2027, que é o real período, o real início da reforma, estar pronta para passar pelas mudanças. A gente vai ter uma ferramenta chamada Split Payment. O que ela vai fazer? Ela vai cobrar o seu imposto na hora que você vender. Vendeu, teve a transação financeira, cobrança do imposto. Então, o empresário que hoje tem mania de atrasar o imposto, ou não pagar, depois fazer um parcelamento, não sei o quê, acabou. Acabou. Então, o que ele tem que fazer? Se organizar financeiramente para ter um preço de venda correto do trabalho, do serviço dele, do produto dele, para conseguir pagar o imposto. Ao contrário, ele vai fechar a porta. Então, penso que nem você expôs, vão ter muitas empresas que estão de forma incorreta, que vão fechar, mas eu acho que muitas empresas também vão abrir com a oportunidade de mercado, né? Sim. Oportunidade de mercado porque assim, eu acho que na grande massa as empresas não seguem o que é proposto ali na parte de tributos, né? Então, assim, como vai ter essa mudança, entre aspas, drástica, assim, a curto prazo, a tendência realmente é muitas empresas quebrarem, né? As empresas que não agem de forma correta, e outras também surgirem, né? Além das que agem de forma correta, tender a prosperar ali, né? Isso mesmo. Mas dá tempo ainda. Então, o empresário que não tem essa organização, não tem esse preparo, já começa a correr atrás agora, procura um profissional que esteja habilitado para poder te ajudar, para você conseguir estruturar essa empresa e ela se manter no mercado. Ninguém quer fechar as portas, né? A gente só tem que trabalhar para que na hora que chegue a hora, você esteja apto a continuar com a reforma tributária. Então, com certeza, se a gente for gravar um novo episódio em 2026, penso que o seu quadro de funcionário já vai ter dobrado, então. Se Deus quiser não, porque eu vou ter tecnologia. O intuito é usar a tecnologia para fazer isso. E as suas IAs, então, vão ter dobrado. Com certeza, elas vão. Adriana, agora uma pergunta séria para você. Se eu não tiver planejamento tributário e contábil na minha empresa, a chance de eu ir até a falência, ela aumenta drasticamente ali? Com certeza. Ela dobra. Tem que ter, gente. Ficar sem pagar imposto é impossível. Não existe um segmento que a gente consiga zerar. Não, você não vai pagar imposto nenhum na sua empresa. Mas é necessário você pagar o melhor imposto possível. Ou então, o menor imposto possível, né? E isso vem de um planejamento. Então, a não ser que você queira realmente correr riscos de receber uma notificação, de ser autuado por alguma irregularidade fiscal, você tem que ter esse planejamento, tem que ter tudo isso em mãos. Não adianta, você vai construir tudo agora, você vai comprar terreno, vai comprar rancho, vai comprar lancha, e daqui a pouco isso vai ser destruído por uma notificação porque você não cumpriu as suas obrigações fiscais e tributárias. E aí que vem, você fecha a empresa, você cai por água abaixo tudo aquilo. O pessoal é muito materialista, né? Primeira coisa que a empresa dele dá um lucro ali, ele já pensa, né, bem pessoal. Eu acho que é uma das primeiras coisas, né? Trocar o carro ou comprar a casa. É normal, né? A gente quer evoluir como pessoa física. Ninguém tá errado em fazer isso, não. Só que tem que ter um planejamento, né? A não ser que você queira fazer o que o brasileiro faz. Aí eu vou colocar no nome da minha mãe. Emoção, né? Exato. Diana, agora antes da gente encerrar, antes da gente ir para a pergunta final, gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse para o pessoal as suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal encontra a sua empresa, o Grupo Inova. Isso mesmo. Bom, estamos no Instagram, então o meu é @Adriane Pereira e o da Inova, @Inova Soluções Contábeis. Nos dois Instagrams vocês encontram muitas dicas. Lá no Instagram da Inova tem dica todo dia em relação à contabilidade, parte tributária, diariamente. A gente tem conteúdo. E no meu você vai encontrar mais conteúdos de estratégia empresarial, gestão empresarial, porque os dois perfis caminham juntos, mas com estratégias diferentes. Show! Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para os empresários e os empreendedores que não enxergam com bons olhos essa parte do planejamento tributário e contábil
E enxergam isso como custo e não como investimento ali na ponta. O que eu aprendi atendendo empresários todos os dias é que a carga tributária da empresa, ela realmente é um fardo que todos carregam. E eu entendo porque é um fardo meu também. Pagar imposto é muito ruim, como eu já disse. Mas a estratégia que você, empresário, tem que utilizar é pagar o menor imposto possível. Então, a contabilidade, a gestão tributária da sua empresa, o contador, né, o profissional que te acompanha, ele tem que ser um parceiro estratégico do seu negócio. Ele tem que fazer o seu negócio não só pagar impostos, ele tem que fazer o seu negócio gerar resultado, gerar dinheiro no seu caixa. Então, não achem que planejamento tributário é uma despesa. Não enxerguem o contador como sendo uma despesa. Enxerguem como sendo um fator estratégico de dinheiro no seu caixa, de geração de resultado na sua empresa. E hoje no mercado, tem mais parceiros ou... E mais despesa. Infelizmente. Se eu puder dar uma dica para os contadores também, saiam da mitologia de entregar guia e fechar a folha de pagamento. O cliente, ele enxerga valor naquilo que você apresenta de resultado na empresa dele. O cliente, ele não quer saber do E-Social, não quer saber do SPED, ele quer saber quanto de dinheiro está sobrando lá no final do mês. Sim. Vá para essa linha de estratégia, vá para essa linha de consultoria, invista em tecnologia que vá atender essa parte operacional, porque tem que fazer a parte operacional bem feita também, Sim. né? Mas vá para essa linha de consultoria que você vai ter muito mais sucesso com o seu cliente. E contador, não existe profissional melhor no mercado do que o contador para desenhar tudo isso para o empresário. Show de bola. E assim, eu acho que a tendência é a automação gerar as guias também. Então, Com o pessoal certeza, tem já que- gera. Gente, a automação já gera guia, já faz SPED, já entrega lá para o seu cliente. É só se organizar a parte tecnológica da sua empresa, inclusive contador. Eu tenho muita tecnologia dentro do escritório. Quem precisar de ajuda, quem precisar, pode me chamar. Porque, como eu falei, o sol brilha para todo mundo. Nós estamos aqui para ser parceiros. Não acho que tem que existir concorrência no nosso mercado, né? E sim apoio. Tanto que eu participo de grupos de contadores em São Paulo, a gente reúne 4 vezes por ano, e são 2.000, 3.000 contadores trocando experiências, trocando ideias de negócio mesmo, porque a gente quer que todo mundo prospere. Então, contador, Uberaba, região, escritórios menores, se quiser me procurar, pode procurar, porque a gente tem muito que ensinar em relação à parte tecnológica, em relação à automação de processos, para que o seu escritório consiga realmente ter tempo suficiente para gerar negócio com o cliente, cuidar da parte estratégica do cliente. E um diferencial também, né, Adriana, é que o escritório de contabilidade em si consegue atender todo o estado, toda a região ali, todo o Brasil, né? Então, assim, tem um poder de escala gigantesco também. Sim, nós atendemos a nível nacional. Hoje, com a tecnologia, não tem limitação nenhuma. O cara pode estar lá no Acre que eu consigo atender ele. O importante é isso, né? Porque, assim, talvez a pessoa enxerga um outro escritório como potencial concorrência. Não, tá pegando meus clientes, mas não, pode agir como parceiro, Exato. porque consegue ter mercado para todos ali, né? Exato. Infelizmente, a gente tem aqueles profissionais que não gostam, né, de passar esse conhecimento, mas eu acho que a gente tem que se unir. Pensa numa reforma tributária. Quantas empresas vão ter que reestruturar, Sim. né, se reestruturar para conseguir se manter no mercado? Agora me fala, quantos profissionais contábeis tem habilitados para fazer isso acontecer? Pouquíssimos. Os que não se habilitarem, ou vão vender a carteira deles para um maior que está apto a fazer, ou vão fechar suas portas. Então, contador, vai atrás, porque tem muito campo. Não tem escritório de contabilidade, não tem empresa contábil suficiente para atender toda a demanda que a reforma tributária vai gerar. Adriane, muito obrigado por ter aceitado o convite. Novos convites Eu que virão, depois a gente agradeço. vai marcar para falar aqui só de reforma tributária, né? Quando você quiser. Já começa agora em 2026 a parte teste dela. Então, sistemas já tem que se adaptar, a contabilidade já tem que se adaptar para atender também. Então, logo, logo a gente fala sobre esse assunto. Muito bom. Para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio de hoje, caso você ainda não tenha curtido. Se inscreva aqui no canal, ative também as notificações, tá? Comenta aqui o que você achou desse nosso episódio de hoje. Se ficou alguma dúvida ainda, eu me proponho a responder, a Adriane também se propõe a responder aqui nos comentários. Compartilhe esse nosso episódio também. Vamos fazer aí uma força-tarefa para esse episódio chegar a mais pessoas. E como eu disse também, ative as notificações porque
A cada semana que entra, eu trago aqui novos convidados com novos temas e você é um dos primeiros a ficarem cientes desses nossos episódios para você buscar a sua melhor versão. Então, te vejo na semana que vem com um novo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.